Estamos ao vivo, gente. Hoje você vai aprender como interpretar a Bíblia e tirar lições do texto para a sua vida espiritual, para os seus estudos bíblicos, para as suas pregações. Amém? Então você vai aprender como destravar realmente o seu conhecimento bíblico. Eu sou o evangelista Vitor Souza e já quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está chegando. Se não é a primeira vez, obrigado aí pela sua confiança em aprender mais sobre a Bíblia comigo, tá bem? E essa aula é exclusiva da leitura raio-x, eu abri ela hoje para você poder conhecer como funciona a leitura raio-x, para você aprender a interpretação bíblica na prática, mas eu quero fazer um compromisso com você. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo. Então, eu quero fazer um compromisso de você realmente terminar essa aula. Você precisa dessa aula, você precisa aprender, você precisa destravar o seu conhecimento. Então, faça um compromisso com você mesmo, pelo seu chamado, pela sua vida espiritual, para você estar forte, para poder conduzir a tua família, para você pregar a palavra de Deus. Então, escreve aí. Vou até o fim. Escreve aí nos comentários. Você que está assistindo pelo YouTube, essa aula vai ficar disponível por tempo limitado. Então, assistam antes que saiam do ar, tá bem? E você precisa fazer esse compromisso com você mesmo. Bom, nós vamos estudar hoje 1 Reis, capítulo 17, uma interpretação bíblica, versículo a versículo, passo a passo, tá? Você já leu a Bíblia alguma vez e ficou folheando ela sem conseguir entender? E você vinha para Gênesis, aí você ia para Apocalipse, aí você ia para Salmos, e você ia pregar Salmos, daqui a pouco você falou, não, vou pregar tal coisa, você não conseguia entender um texto para poder pregar de forma clara e profunda para as pessoas. A interpretação bíblica é um grande problema, por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia igual ela está lendo o WhatsApp. E não é assim que se lê a Bíblia. Ler a Bíblia é só o primeiro passo, existem outras coisas que você tem que fazer no seu estudo bíblico para poder aprender a Bíblia de verdade. Então, se você tem essa dificuldade, você não entende, é porque a Bíblia não foi escrita diretamente para mim e para você. A Bíblia foi escrita para os povos primários. Exemplo, quando você pega a carta de Efésios, né? Foi uma carta escrita por Paulo para a igreja que estava em Éfeso. Então, era um outro povo, uma outra cultura, outro tempo, outro país. Então, é claro que quando você vai ler a Bíblia, hoje, você não vai conseguir entender direito. É a mesma coisa do que você pegar um celular e falar assim para alguém de 2.000 anos atrás, olha, manda para um WhatsApp. A pessoa não vai saber o que é WhatsApp, né? Se fosse possível falar com uma pessoa há 2.000 anos atrás. Tá entendendo? Então, quando você está fora do contexto, você não consegue entender a Bíblia. Então, você vai aprender o que é contexto, como ler a Bíblia, tirar lições para os dias de hoje. Tá? Esse problema é muito comum, por quê? Porque você não sabe como ler a Bíblia, entender ela e tirar lições para os nossos dias. Por isso você não consegue ter um conhecimento profundo a respeito da palavra. Amém? Mas se eu disser para você que existe uma maneira simples e prática de você entender a Bíblia, de você conseguir entender até mesmo 10 vezes mais. Então, nós vamos aqui para 1 Reis 17, tá? 1 Reis 17, versículo 1. Nós vamos começar nosso estudo aqui. Essa aula, para quem tem pouco conhecimento bíblico, para quem tem dificuldade de entender a Bíblia, para quem tem medo de pregar. Se você tem um desses problemas, ou todos esses problemas, essa aula é para você. Você vai conseguir vencer essas barreiras, porque eu também, gente, tinha dificuldade de entender a Bíblia, eu também tinha dificuldades de conhecer a palavra, de meditar na palavra, de pregar a palavra por falta de conhecimento. E hoje já são aí 14 anos estudando a Bíblia. Muitos cursos já fiz de teologia, já comprei muitas bíblias de estudo, já li a Bíblia muitas vezes, né? Já dei muitas aulas, já fiz muitas pregações, muitos esboços, e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender com milhares de alunos meus a entender mais a Bíblia, tá? Vamos lá, então. 1 Reis 17, nós vamos começar uma aula poderosa, hein? Amo muito esse texto. E o texto diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que não iria chover? Você já se perguntou por que não iria ter chuva? Só porque Elias disse que não ia ter chuva, não iria chover. Não, gente. Quando você lê só o capítulo 17, você fica fora de contexto. E uma das coisas da interpretação bíblica
É o contexto. O contexto é importantíssimo. É a mesma coisa que você tentar entender um filme assistindo só o final dele. Aí depois você vai para o meio, aí depois você vai para o começo. Você vai entender, mas vai ser difícil, porque está fora de contexto a história. Então a Bíblia é a mesma coisa. Se você for ler a Bíblia somente por versículos isolados, você nunca vai entender o contexto exato e você não vai ter um entendimento claro da história que está sendo ensinada. Então, por que não haveria chuva? Para isso, você tem que ler 1 Reis 16, 32, que é o versículo anterior, o capítulo anterior. O texto diz que Acabe levantou um altar na casa de Baal. Olha só o que Acabe fez. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel. Então, Acabe, ele tomou uma decisão de adorar a Baal. E essa adoração a Baal entristeceu o coração de Deus. Irritou, provocou a ira do Senhor. E então Elias é usado aqui no capítulo 17, versículo 1, para pregar que não haveria nem orvalho. Sabe o que é orvalho? Sabe quando você acorda de manhã e o carro está molhado, sem chover? Aquilo é orvalho. O orvalho é o que rega as plantas, as florestas, todos os dias. Mesmo que não haja chuva, eles não ficam sem... A terra não fica sem água, porque o orvalho ele rega as plantações, ele rega a terra, ele rega as árvores. Amém? E então não haveria nem orvalho nem chuva, olha só. Senão, segundo a minha palavra. Que palavra é essa? Era a palavra debaixo da autoridade de Deus. Porque Deus, gente, quando o povo está em desobediência, há consequências. Então, Elias, ele falou isso não porque ele se garantia, porque eu sou o cara, porque eu sou muito espiritual, porque eu prego muito. Não. Ele falou isso debaixo da autoridade de Deus. Porque era da vontade de Deus que não houvesse chuva, porque o povo estava em pecado, porque eles estavam adorando a Baal. Então, quando a sua adoração é vendida, o céu se fecha. Quando a sua adoração é vendida, as portas se fecham, as bênçãos cessam. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. E Elias sabia disso. Por isso que ele profetizou que não haveria chuva. Tá? Isso é muito importante. Versículo 2. E depois veio a Elias a palavra do Senhor. Retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então, repare que no versículo 1, aqui no versículo 1, Elias ele prega que não haveria chuva. No versículo 3, ele está sendo provado por aquilo que ele pregou. Porque a chuva gerou seca. Amém? Essa seca foi para o rei Acabe, foi para todas as famílias de Israel e também para Elias. Olha que interessante isso. Então, Elias aqui, ele estava sendo provado naquilo que ele pregou. Deixa eu falar um negócio para você. Irmã e irmão, você vai ser provado naquilo que você está pregando. Ah, eu quero profetizar, irmão Vitor. Eu quero ser usada por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Amém. Que você seja, mas tenha ciência de uma coisa. Você será provada. Você será provado naquilo que você está pregando e naquilo que você está cantando. Você está pregando sobre fé? Você vai precisar exercer a sua fé. Você está pregando sobre vitória? Você passará por situações para que você receba vitórias. Você está pregando sobre jejum? Você irá ter que jejuar para passar situações durante o jejum. Então você vai ser exatamente provado naquilo que você está pregando. O próprio Deus aqui lhe dá uma direção para Jeremias. Deus diz para Jeremias, não, para Elias. Elias, retira-te daqui. Vai para o Oriente. Olha a direção que Deus está dando. Vai, Elias, vai para o Oriente. Se esconde lá junto ao ribeiro de Querite. Então Deus ele deu uma direção para Jeremias, ele deu um endereço, ó, vai para esse lugar, vai para lá. Mas por que, Deus, que eu vou para lá? Porque o texto diz no versículo 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus ele deu uma direção, porque essa direção seria o lugar que ele seria abençoado, sustentado. Deus iria sustentar ele em meio à provação. Por que as pessoas não conseguem entender a Bíblia? Porque você lê versículos isolados e você tem que entender que um versículo conecta com outro versículo. Aí esse versículo conecta com o próximo versículo. Esse versículo conecta com o próximo e assim a história vai se juntando, ela vai ficando clara, ela vai ficando profunda, ela vai trazendo ensinos poderosos para a nossa vida. Amém? Então aqui você já entendeu que
Não houve chuva por quê? Por causa do pecado do povo, que está descrito em 1 Reis 16, 32, 33. Pecado do rei Acabe, né? Ele foi aquele que levou uma multidão de pessoas para adorar a Baal, tanto como profetas que se venderam, como a população em geral. E aí no versículo 2 vem a palavra de Deus para Elias, dando uma direção para ele, trazendo uma palavra de conforto. Elias, vou te sustentar. Eu te usei, Elias, mas eu vou guardar a tua vida. Vou mandar providência para você. Eu conheço onde você está, Elias. Eu vou mandar até mesmo que a natureza trabalhe em teu favor. Porque Deus é uma ordem para quem? Para os corvos. Você já reparou que na Bíblia, Deus ele sempre dá ordem para a natureza fazer a sua vontade? Foi assim com Jonas. Lembra de Jonas? Deus não usou o grande peixe? Deus não deu uma ordem para o grande peixe engolir Jonas? Quando Jesus estava naquela tempestade, ele não deu uma ordem para a tempestade se acalmar? Ele não falou com o vento, ele não falou com o mar? Agora aqui, o próprio Deus está dando uma ordem para os corvos. Olha que poderoso isso. Olha o poder da interpretação bíblica. Existem duas partes da interpretação bíblica. Primeira parte, a parte que você ora, que você jejua, que você anda em santidade, que você busca a sabedoria do céu, como está descrita em Tiago capítulo 1, versículo 5. E tem a segunda parte, que é a parte que você lê a Bíblia corretamente, que você aprende a grifar as palavras-chave, que você sabe fazer a leitura raio-x, que você sabe as 5 perguntas de interpretação bíblica, que você sabe o que é BRB, que você usa a Bíblia Strong para pesquisar o grego e hebraico. Tudo isso são ferramentas de interpretação bíblica que vão te levar ao verdadeiro entendimento. Qual é o grande problema das pessoas que não entendem a Bíblia? Pessoas que não conseguem ler a Bíblia constantemente. Sempre ficar deixando para amanhã. Você tem esse problema de ficar procrastinando? Essa semana eu vou fazer um propósito. Essa semana eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você é uma pessoa que procrastina? Você sempre deixa para amanhã? Você é essa pessoa? Então tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia porque elas sempre ficam deixando para amanhã. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, por quê? Porque elas até leem, mas elas não conseguem compreender o que está escrito, então elas desistem por falta de entendimento, por falta de uma metodologia prática de leitura bíblica, ok? Então o Espírito Santo ele não vai fazer a sua parte. O Espírito Santo ele não vai fazer a sua parte, não vai descer um anjo do céu dizendo assim: minha serva, essa semana você não leu a Bíblia, hoje já é sexta-feira, minha serva, vamos ler a Bíblia? Não, você tem que ter disciplina, você tem que ter perseverança, você tem que se dedicar, você tem que fazer a interpretação bíblica do texto, e o Espírito Santo vai falar com você enquanto você medita na palavra. Presta atenção aqui. Você tem que ler a Bíblia, você tem que entender a Bíblia e você tem que meditar na Bíblia. São 3 coisas diferentes. Amém? 3 coisas diferentes. Ler a Bíblia é uma coisa. Entender a Bíblia é outra coisa. Meditar na palavra é outra coisa. Quer que eu explique o que é isso? Quer que eu explique para você? Então vamos lá. Olha a Rosângela falando que ela é assim, ela fica deixando para amanhã. Eu também, gente. Já fiz muito isso. Ficar procrastinando, deixando. Aí passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está estacionado. Você está estacionada. Então você precisa se movimentar. Amém? Vamos lá? Leitura bíblica, para você conhecer a história. Quando você aplica a leitura raio-x, você aprende a como ler o texto e tirar do texto um resumo do texto, para você entender. A leitura raio-x ela serve não só para ler a Bíblia, serve para você ler um livro, A leitura raio-x serve para você ler um texto que não seja cristão, um texto, uma redação, né? Como que é o nome? Uma narrativa. Qualquer coisa que você for ler serve a leitura raio-x. Mas eu ensino a leitura raio-x para quem quer aprender a ler a Bíblia. Tá? Você pode aplicar para outras coisas, mas ela serve para quem quer aprender a ler a Bíblia. Tá bom? Vamos lá, continuando então? Agora que você entendeu até aqui, se você está entendendo, comenta aí, irmão Vitor, estou entendendo. Para mim saber, eu preciso saber. Irmão Vitor, estou entendendo a história de Elias. Estou entendendo. Olha que a gente só está aqui, ó, em 4 versículos. Eu nem entendo a história direito ainda. Tá? Então, Deus, ele escondeu Elias no ribeiro. Por quê? Porque ele seria procurado. Se Elias não obedecesse a Deus, indo para o ribeiro, ele fosse para qualquer outro lugar, ele ia ser encontrado pelos soldados de Acabe e ele seria morto.
Então, Deus estava poupando a vida de Elias no ribeiro de Querite. Ok? Deus estava poupando, só que muitas vezes você não entende que é Deus poupando a sua vida, é Deus te dando livramento. Você pensa que é a aprovação de Deus, que Deus não gosta de você, que Deus esqueceu você. E não é. Deus estava poupando Elias da morte. Então, se você está passando por luta, meu irmão, poderia estar pior. Deus está sustentando você. Você pode não ter sobrando. Você pode não ter tudo que você sonha. Mas Deus está te mantendo vivo para o propósito que Ele tem na sua vida. Versículo 5. E Elias foi, e ele fez conforme a palavra do Senhor. Olha que lindo isso. Deus deu uma direção para Elias, e ele fez conforme a palavra de Deus. Porque não adianta Deus te dar direção se você não aceitar a direção que ele está te dando. Qual era o problema de Jonas? Jonas, ele recebeu uma direção de Deus. Jonas, vai pregar em Nínive. E ele não aceitou. O texto diz que ele fugiu da presença de Deus. Porque Deus sempre manda você fazer coisas que você não quer fazer. Então, Deus aqui, gente, ele deu um livramento para Elias. E Elias acatou a ordem de Deus. E ele fez conforme a vontade do Senhor. E o texto diz que ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã. Olha que lindo isso. Quando você está debaixo da obediência de Deus, não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que te alcança. É a bênção que te procura. É a bênção que vai na porta da tua casa. É a bênção, meu irmão, que bate no teu telefone. Quando você está debaixo da obediência de Deus, se prepare, porque a bênção de Deus vai correr atrás de você. A bênção de Deus vai correr atrás das suas finanças. A bênção de Deus vai correr atrás do seu casamento. A bênção de Deus vai correr atrás dos seus negócios. A bênção de Deus vai correr atrás do seu ministério. Quando você está debaixo da obediência. Mas por que que a gente é tão teimoso? Por que que a gente não aceita a vontade de Deus? Por quê? Por quê, gente? Por que que a gente é tão teimoso? Olha que poderoso esse texto. O texto diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Elias não acordava preocupado assim: o que que eu vou comer agora? Ai, Deus, o que que eu vou comer? Não, meu irmão. Ele só ficava lá esperando. E aí chegava para ele a comida. Olha que lindo isso. Por quê? Porque ele estava no lugar que Deus mandou ele estar. Você está pegando isso? Você está entendendo o poder da interpretação bíblica? Olha o quanto de coisa que o Espírito Santo está falando ao meu e ao teu coração. Através de uma leitura bíblica. A gente nem está fazendo estudo aqui, a gente está fazendo uma leitura, gente. Eu nem comecei o estudo, porque se eu realmente for me aprofundar usando as metodologias de estudo bíblico, meu irmão, essa pregação aqui, ela dá 2, 3 horas. E o texto diz ainda no versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Olha que interessante isso. Por quê? Porque não tinha havido chuva na terra. Olha a conexão dos textos. No versículo 1, Elias foi usado que não haveria chuva. No versículo 7, ele está colhendo uma aprovação daquilo que ele pregou. Olha isso, hein? O ribeiro se secou. Olha que poderoso. O que acontece com a gente? É que a gente prega. Ai, que lindo, a gente é usado, a gente prega, né? Que lindo, aqui no versículo 1. Só que quando chega o tempo da gente viver o que a gente pregou, a gente duvida de Deus, a gente se esquece do que a gente pregou. E o texto diz, gente, que o ribeiro secou, ou seja, Deus fechou a porta que ele tinha aberto, perdão, gente, a porta que ele tinha aberto. Olha que poderoso isso. Deus não avisou Elias que ele iria fechar a porta, ele apenas fechou. Presta atenção. Se Deus abriu uma porta e depois ele fechou, fique tranquilo que ele vai te dar uma direção. Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai te dar uma clareza daquilo que você tem que fazer. Olha o versículo 8. Então veio a Elias a palavra do Senhor. Levanta-te! Por que Elias tinha que se levantar? Porque se ele ficasse naquele lugar sem água, ele iria morrer. E Deus não queria que Elias morresse. Ele estava escondendo Elias da morte, livrando Elias da morte. Ele mandou Elias para onde? Vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei, eu não vou ordenar, eu já tinha ordenado, eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
Então, pela segunda vez, Deus está dando direção para Elias. Deus está dando livramento para Elias. Deus está dando um lugar de sustento para Elias. Olha que poderoso. Isso aqui é muito poderoso, gente. Olha a Fran, ela disse aqui, ó, a paz, eu tenho muitas dificuldades para entender. Às vezes fico triste por não entender. Gente, eu também já tive muita dificuldade em interpretação bíblica. E eu tinha tanta sede de pregar, só que pregar o quê? Sendo que eu não entendia a Bíblia e não sabia direito o que pregar, né? Então foi aí que eu decidi mudar minha vida. Falei assim, não, eu vou aceitar isso, eu vou me dedicar, vou começar a estudar muito a Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia uma vez, duas, três, ler a Bíblia muitas vezes, né? Comecei a me dedicar. E eu achava no começo que comprar Bíblias iria resolver minha vida. E não é, gente. Não adianta você comprar um monte de Bíblia, de estudo, você não vai entender mais a Bíblia. O que vai fazer você entender mais a Bíblia é você aprender a interpretar a Bíblia. Aí sim as Bíblias de estudos vão ajudar você. Mas não adianta comprar um monte de Bíblia de estudos se você não aprender as regras de interpretação bíblica. Tá? Levanta-te e vai para Sarepta, que é que Sidom habita ali, e habite ali, que ordene ali uma mulher viúva que te sustente. Gente, naquela época, as viúvas eram as pessoas mais pobres que tinham. A maioria das viúvas eram pobres. Porque as mulheres não trabalhavam naquele tempo. As mulheres só tinham duas funções: gerar filhos e cuidar da casa. Era isso que as mulheres faziam. As mulheres tinham que ter filhos e cuidar das casas. Então, as mulheres não tinham renda. Quando o marido morria, muitas vezes os maridos deixavam dívidas. Os maridos não deixavam um sustento para a família. Naquela época não tinha seguro de vida igual hoje, né? Que a gente pode pagar um seguro de vida para poder ajudar nossas esposas quando a gente morrer. Viu, esposo? Se você não tem um seguro de vida, trate de fazer um seguro de vida. Aí, o Vitor não tem um dinheiro, R$ 15 por mês. R$ 15 por mês para você deixar uma segurança para a tua família. Pensa na tua família, meu irmão. Pense na tua família, cara. Se você morrer hoje, daqui um mês, daqui um ano, como vai ficar a tua família? Gente, cheio de dívida, perdão. Sua família vai ficar cheia de dívida, sua família vai ficar com um monte de conta para pagar. Qual que é a lembrança que você quer deixar para tua família? Deixa para outro dia isso aqui que eu não quero aprender sobre isso, tá? Vamos continuar. Então se levantou e foi a Sarepta, gente. Elias, ele acreditava naquilo que Deus falava para ele. Elias, ele acreditava na direção que Deus estava para ele. O texto diz que ele chegou à porta da cidade. Olha que lindo. E aí ele chegou na porta da cidade. Ele não chegou na casa da viúva, ele chegou na porta da cidade. Quem estava lá? Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Gente, olha o encontro que Deus fez. Quando você lê esse texto, você não percebe. Mas Deus fez um encontro entre Elias e a mulher. Deus não falou o nome dela, ele só falou que era uma mulher. Deus não deu o endereço da casa dela. Deus só falou que era uma mulher. E quando ele chega na porta da cidade, com quem que ele dá de cara? Com a mulher viúva apanhando lenha. Olha que lindo. Ah, meus irmãos. Quando Deus faz, não tem erro. Quando Deus faz, gente. E o texto diz, né? E Elias a chamou. E Elias disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Vocês querem descobrir por que Elias falou isso? Vocês querem aprender? Vocês querem aprender na Bíblia por que Elias falou isso? Jesus explica esse texto. Mas eu não sei se vocês querem aprender. Se vocês querem aprender, comentem aqui, eu quero. Eu vou mostrar para vocês o que Jesus pregou sobre esse texto. Gente, é muito poderoso o que Jesus pregou sobre esse texto. Vocês querem aprender? Se você aprender isso aqui, nunca mais você vai pregar essa mensagem do mesmo jeito. Tá? Esse texto aqui, gente, ele é muito poderoso. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou copiar o texto e vou colocar o versículo para vocês, que Jesus explica isso. Tá? Esse texto fica em Marcos. Já vou mostrar para vocês. Vocês querem aprender? Comentem aí. Eu quero, o pessoal comentando aí. Amém? Vamos lá, então. Deixa eu copiar o texto. Ih, gente, tem um problema aqui na minha internet. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. A Bíblia. Eu ia copiar, mas travou aqui a internet, tá? Marcos, capítulo 9. Vou abrir aqui mesmo, tá? A minha Bíblia, vou mais rápido. Marcos, capítulo 9. Olha que poderoso esse texto. Marcos, capítulo 9.
Opa, Marcos não, perdão, gente. Deu o texto errado. Isso, 9 mesmo. 9, Marcos capítulo 9, versículo 41. Olha só o que Jesus prega, presta atenção, hein? Pois aquele que em meu nome vos der um copo de água, olha só, o que Elias pediu para a mulher? Um copo de água. Olha o que Jesus prega em Marcos 9, 41. Marcos 9, 41. Tá? Pois aquele que em meu nome vos der um copo de água fria, porque sois de Cristo, verdadeiramente vos digo que de nenhum modo perderá a sua recompensa. Então, Jesus aqui, gente, ele está fazendo uma pregação em cima dessa história de Elias. Marcos capítulo 9, versículo 41. Agora deu certo, eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Marcos 9, 41, tá? Marcos 9, 41. Coloquei aí para vocês agora. Olha só. Olha que poderoso isso. Então, Jesus está dizendo assim, Elias é o profeta, mas aquele que abençoa os servos de Deus, eles terão uma recompensa, assim como o profeta tem. Assim como, meu irmão, se você não é pregador, se você não é pregadora, se você não é pastor, se você não é ministro, se você não é missionário, não tem problema. Se você levar um copo de água para um servo de Deus, você vai ser recompensado. Se você varrer a igreja, você vai ser recompensada. Se você limpar o banco da igreja, você vai ser recompensada. Se você comprar uma camiseta para alguém, para um servo de Deus, você vai ser recompensado. Se você der um abraço em alguém, você interceder por alguém, você vai ser recompensado. Olha que lindo isso. Jesus está dizendo que aquele que serve nas coisas mínimas não é menos importante do que aquele que está pregando, daquele que está ensinando, daquele que está ministrando. Porque as pessoas pensam assim, não, o irmão é pastor, ele é melhor do que eu, o irmão é missionário, é melhor do que eu, o irmão é evangelista, é melhor do que eu, o irmão prega, é melhor do que eu. Não. Deus, ele não olha assim para a gente. Deus, ele não olha assim, meus irmãos. Deus, ele olha o seu coração em querer doar, em querer abençoar, em querer servir as pessoas. Esse é o evangelho. O evangelho é esse mesmo, querer servir as pessoas. Gente, já tem 14 anos que eu prego a palavra. Eu nunca falei para um pastor assim, ó, só vou na tua igreja se você mandar uma oferta para mim. Eu não peço ofertas para ir pregar. Biblicamente, até Jesus recebia oferta, gente. Se você ler Mateus 9:2, Mateus 9:2, se eu não me engano, fala sobre isso. Mas eu decidi. Eu sei que Deus me abençoa. Hoje, graças a Deus, né, eu dou aula de teologia, mas na época que eu comecei a pregar, não dava aula de teologia. Eu não tinha livros, não tinha... Então, imagina como que era difícil. Era muito difícil, gente. Ainda hoje não é muito difícil, mas naquela época era mais difícil ainda. Amém? Olha que poderoso isso. Vocês já tinham reparado nessa interpretação bíblica nesse texto? Passa desapercebido. Por quê? Quando você não aprende a intercalar os textos, você muitas vezes não consegue pegar esses detalhes. Deixa eu contar um negócio para você. O Antigo Testamento é explicado no Novo Testamento. Quando você aprende a ler a Bíblia, você conecta o Antigo com o Novo Testamento e você tem uma interpretação linda, poderosa. Exemplo, Salmo 22 é uma profecia da morte de Cristo. Amém? Salmo 109 tem uma profecia sobre Judas. Salmo 100... Agora não vou lembrar de cabeça, mas tem vários salmos que são profecias, tá? Salmo 118 é uma profecia que Jesus iria montar no jumentinho. Amém? Versículo 11. Indo ela a trazê-la, ou seja, trazê-la o quê, né? Trazer a água, tá? Indo a mulher, a viúva, a trazer a água, Elias chamou a mulher e disse, traga-me também um bocado de pão da tua mão. Então Elias queria água e queria pão. Amém? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, no sentido de duas madeiras, tá? Dois talhos de madeiras, tá? E vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. Olha aqui, olha isso, gente. A mulher estava tão sem esperança que ela só iria fazer aquela comida e iria morrer.
Ou seja, Deus mandou Elias ali não só para ser sustentado, Deus mandou Elias ali para liberar uma palavra, para que essa mulher não morresse com o filho dela. Porque se Elias não chegasse ali, o que ela ia fazer? Ela iria morrer com o filho. E isso aqui, gente, é tão poderoso, a palavra que sai da nossa boca, que depois o filho dela morre mesmo. E ela vai lá reclamar com Elias que o filho dela morreu. Mas a culpa não foi de Elias, a culpa foi dela que liberou uma palavra de maldição para sua casa. Então, cuidado. O que você tem falado em meio à sua aprovação? O que você tem falado em meio às suas lutas? O que você tem falado em meio às suas provas? Você tem murmurado ou você tem clamado ao Senhor? Você tem agradecido ao Senhor? Você tem liberado palavras proféticas de Deus a respeito da tua vida? 13. E Elias lhe disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para teu filho. Olha isso. Elias falou: não temas, mulher, porque se você me abençoar, você vai ser abençoada, assim como Jesus profetizou, né? Ele explicou aqui em Marcos 9, 41, tá? Amém? Marcos 9, 41. Vocês podem ler depois aí essa passagem que é muito poderosa. Marcos 9. Não temas. Então, primeira coisa, tira o medo do seu coração. Faça conforme a tua palavra, porque ele já tinha experimentado. Quando ele pregou que não haveria chuva, Deus sustentou ele. E agora ele fala para a mulher: mulher, faça, porque Deus vai sustentar, Deus vai abençoar. E ele mesmo libera essa palavra, ó. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, Deus vai prover. O azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então imagina a mulher acordando de manhã, ela ia pegar a botija, tinha azeite. Ela ia pegar a botija, tinha azeite, e na panela tinha farinha. Aí ela usava aquilo. Aí quando ela acordava de manhã, estava cheio de novo. Porque Deus, ele abençoa quando há obediência. A obediência atrai a bênção, gente, não tem jeito. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Olha que lindo isso. Ela acreditou. Você só faz uma coisa quando você acredita. A fé anda junto com a obediência, meu irmão. Não tem como falar assim: eu creio em Deus, mas você anda na desobediência, então você não crê em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, mas eu não faço o que ele me manda. O próprio Jesus disse: por que me chamais de Senhor, Senhor, e vocês não mandam, não fazem o que eu mando vocês. Vocês não fazem o que eu mando. Por que vocês me chamam, então? E o texto diz que assim como ela e a sua casa, por muitos dias. Olha que poderoso. Sabe o que é isso? Resultado da sua fé. Você tem uma vida que reflete a sua fé. A sua fé. A sua vida é resultado da sua fé. Você sabia disso? Você sabia que a sua vida é resultado da sua fé? É muito importante. É muito importante, tá? A Deise está perguntando, sim, tá? Ele morre e tem uma passagem de Elias que é parecida com essa, tá? Mas é uma outra viúva, tá? Uma outra situação lá, tá? Uma outra mulher, tá? Por que você não consegue entender a Bíblia? Por ler errado, muitas vezes, a Bíblia, por não saber extrair as palavras-chave do texto. Não é difícil, gente, interpretar a Bíblia. O que é difícil é você ver uma vida vazia da palavra de Deus, uma vida sem intimidade com a palavra, uma vida debaixo do que você acha e não daquilo que a palavra te ensina. Então, essa metodologia de interpretação bíblica, ela serve para você ler qualquer coisa, tá bem? Serve para você ler um livro na escola, na faculdade e também para ler a Bíblia, tá? Essa metodologia da leitura raio-x, eu mesmo desenvolvi ela com os meus 14 anos de estudo bíblico, né, de experiência, meus 14 anos aí estudando teologia, aprendendo a palavra de Deus. Então, todo esse conhecimento da leitura raio-x, você pode aprender ela, tá? Dentro da leitura raio-x. Aqui eu só dei uma explicação do resultado da leitura raio-x, mas você pode aprender como fazer a leitura raio-x também, tá bom? Para quem ainda não é meu aluno, não sei se tem alguém aqui que não é meu aluno ainda, tá? Mas você que não é meu aluno ainda, eu vou mostrar para você como é a leitura raio-x, para você ver como são as aulas, como que funciona, tá bem? Esse aqui, gente,
a plataforma da leitura raio-x. Aqui você vai aprender o que é a interpretação bíblica, a sua parte, a parte do Espírito Santo na Bíblia, não confunda, tá? Porque existem duas partes da interpretação bíblica, eu já expliquei um pouco nessa aula, a chave do entendimento bíblico, os diferentes tipos de texto. Quando você lê Salmos é uma coisa, quando você lê Atos é outra coisa. Quando você lê Gênesis é uma coisa, quando você lê Cantares é outra coisa. Tem que saber os diferentes tipos de texto. A leitura raio-x na prática, é um resumo da Bíblia cronológica, estou explicando aqui, né, várias passagens da Bíblia, já dei Gênesis inteiro aqui, aulas ao vivo, a gente vai ter uma aula ao vivo também, da leitura raio-x, tá bom? Só para alunos, não vai ser aberta, tá? Essa aula só para alunos. A Bíblia Strong, os materiais que eu uso, como ler a Bíblia toda, resumo bíblico. Tem aqui também uma matéria aqui de jejum, porque muita pessoa pede para mim, então eu deixei aqui dentro para você que quer aprender, tá? Arrebatamento, Apocalipse, tá bem, gente? Deixa eu clicar aqui para você ver como são as aulas aqui na prática da leitura raio-x, tá? Então, aqui, ó, eu vou explicando, né, com os slides, com os slides, tá bom? As aulas, passo a passo, algumas aulas têm PDF. Aqui estão as aulas da Bíblia cronológica, tá? Explicando um pouquinho aqui sobre Gênesis, os principais eventos, tá bom? Aulas ao vivo, aulas práticas da leitura raio-x, tá bem, gente? Deixa eu explicar agora como que funciona, tá? Para você conseguir uma vaga, garantir uma vaga para leitura raio-x, tem uma coisa muito importante, tá? Que eu vou explicar agora aqui para você que quer aprender, que quer se tornar aluno, tá? E já vai deixando seu depoimento aqui. Você aprendeu nessa aula? Você está sendo abençoado nessa aula? Você quer aprender mais? O que mais te impactou? Deixe seu depoimento aqui, porque isso ajuda, tá? Ajuda as pessoas a estudarem, motiva as pessoas a estudarem mais a Bíblia, tá? Como vai funcionar para você entrar na leitura raio-x? Preste atenção, tá bom? Primeira coisa, você precisa entrar no grupo da leitura raio-x, tá? Esse grupo é uma lista de espera para as pessoas que querem ser alunos. Muitos de vocês que estão aqui já estão lá na lista de espera, mas tem muita gente que não está no grupo ainda do WhatsApp. Esse link está abaixo aqui do vídeo do YouTube. O primeiro link aqui do vídeo do YouTube é o link do grupo para você fazer parte da leitura raio-x. Quem for entrar na leitura raio-x agora, dia 10 de setembro, nas inscrições para a leitura raio-x, vai ganhar R$100 de desconto para entrar na leitura raio-x. O link será liberado dia 10 de setembro, às 8 horas da manhã, no grupo das pessoas que estão lá no grupo VIP do WhatsApp, que é esse grupo que eu falei que está abaixo do vídeo. Atenção, vai ser a última turma com esse desconto, tá? Não vai ter mais todo esse desconto, tá bem, gente? Os 10 primeiros se inscreverem, eu vou dar essa Bíblia de estudo. Eu já dei muitas Bíblias de estudos para os meus alunos. Já dei muitas Bíblias de estudo. E eu vou abrir mais uma vez, tá bom? A oportunidade de você ganhar uma Bíblia de estudo, aí se tornando um dos nossos alunos. Então, no dia 10, vão abrir as inscrições, lá no grupo do WhatsApp. Você se inscrevendo, entre os 10 primeiros, você vai estar no sorteio. E nesse sorteio, dessas 10 pessoas, você vai ter a chance de ganhar essa Bíblia de estudo, tá bem? Essa Bíblia, ela custa em torno de R$100, R$130 com frete, tá? Você vai ganhar gratuitamente se você for um dos 10 primeiros que se inscrever na leitura raio-x no dia 10 de setembro agora. Hoje é dia 6, então, dia 10 de setembro é terça-feira, tá? Todos vão ganhar uma aula ao vivo exclusiva comigo, onde eu vou ensinar a poderosa metodologia da leitura raio-x na prática. Como fazer a leitura raio-x na prática? Vai ter uma aula ao vivo. Isso não faz parte do curso, gente, porque eu quero que os alunos aprendam. Então, eu me esforço ao máximo para que os alunos aprendam. Então, eu vou dar essa aula exclusiva só para alunos, não vai ser aberta, tá? Só para alunos da leitura raio-x. Você vai ter aqui a Bíblia cronológica, né, que eu já mostrei para vocês, que é a explicação dos principais eventos da Bíblia. Estou gravando mais aulas lá, tá? São muitas aulas, tem que colocar lá, a Bíblia é muito grande, não dá para fazer tudo em uma semana. Você vai ter acesso ao manual de escatologia, tá bom? Onde é uma explicação clara e profunda sobre o Apocalipse. Você vai ter acesso a um grupo VIP só de alunos, onde você vai ter acesso comigo exclusivo para mandar perguntas, tirar dúvidas, tá? Então, imagina você ter um grupo onde você tem o meu total suporte ali, tá? Não é uma pessoa que responde por mim, eu mesmo que respondo aos meus alunos lá.
Isso aqui são depoimentos já de alunos que estão estudando na leitura raio-x, já são aí, eu acho que mais de 700 alunos. Eu não lembro de cabeça agora, mas é muita gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora não vou conseguir ver, mas tem muitos alunos. É mais de 500, é certeza. Tá? A Deise, ela falando que eu ganhei uma Bíblia dessa ontem. Então, a Deise, ela foi a última ganhadora aí da Bíblia que eu mandei para os nossos alunos. Ela é muito linda, que legal. Deus abençoe muito, tá? A Jucineide, ela falou que eu estou amando o estudo, comecei agora há pouco, já estudei, já está abrindo tanto o meu entendimento. Isso porque é só o começo, imagino que está por vir. O Tiago, ó, até o momento foi o melhor curso que fiz sobre entender a Bíblia passo a passo, já comecei a colocar em prática o que aprendi aqui no curso. Por que a leitura raio-x é tão eficaz? A leitura raio-x é uma metodologia de hermenêutica. A hermenêutica é uma matéria da teologia. Só que eu não ensino coisas difíceis lá dentro. Você pode ver que eu não falo palavras difíceis, de pneumatologia, não sei o que, da exegese. Eu não fico usando palavras difíceis, porque eu quero que você aprenda. Quando eu estava iniciando, as pessoas falavam muito difícil, eu não entendia. Então, eu falo de uma maneira bem simples e prática para você entender realmente como interpretar a Bíblia. Tá? Então, você não vai precisar fazer um curso teológico de 4 anos para você aprender a Bíblia. Você pode fazer a leitura raio-x, que é uma forma prática e simples de você entender a Bíblia de uma forma profunda, tá? Sem complicação. Amém? Então, o que acontece? Somente no dia 10 vão abrir as inscrições, tá bom? Se você fosse ter acesso a todo esse material, seria em torno de R$ 457, mas não vai ser, tá? Vai ser um desconto bem maior. Se fosse R$ 267, que é o valor normal da leitura X, já estaria de bom tamanho, mas vai ter mais um desconto de R$100 que eu falei. Então, com mais desconto de R$100, tá? Vai ser 12 vezes R$16 a leitura X, ou R$167 à vista. Tá? R$16, gente, é 2 cocas, é um lanche. Tá? Então, é muito acessível para qualquer pessoa estudar e conseguir fazer a leitura X, mas é importante, tá? Vai ser dia 10 agora, até meia-noite as inscrições, o link será liberado às 8 horas da manhã no dia 10, no grupo. Então, entra pro grupo para você não perder as inscrições, porque vai ser a última turma com esse desconto da leitura raio-x, tá bem? Então, vejo você dentro do grupo, mande perguntas aqui que eu vou responder aqui as perguntas, tá bom? Para você que tem dúvidas sobre a leitura raio-x, quer saber mais sobre a leitura raio-x, mande perguntas. Vamos lá. Giovana, eu já comprei um curso seu, mas não entrei nesse grupo de WhatsApp. Giovana, me chama lá no WhatsApp, ou até mesmo lá no Instagram, que aí eu mando para você o link do grupo, tá bem? Tem grupo sim, tá? Só para alunos, tá bom? Tanto no Manual do Pregador como de interpretação bíblica, tá? Gente, preste atenção. Você que não tem condições de estudar, não tenho condições, irmão Vitor. Gente, tem 50 aulas minhas, 50 aulas, gente, não é pouca coisa. É quase um ano dando aulas aqui no meu canal no YouTube. Ninguém dá valor porque está no YouTube, mas são 50 aulas, 50 aulas de um material igual esse aqui, igual essa aula ou melhor. Então você pode ver as aulas lá também, tá bom? E indo aprendendo até você conseguir também entrar para a leitura raio-x, tá? Por que eu dei essas 50 aulas? Porque é uma forma minha de abençoar as pessoas através do conhecimento que eu já tenho. Então, quero que todos aprendam, independentemente se você pode ou não entrar na leitura raio-x. As aulas estão liberadas aí para você aprender. Qual plataforma é usada? É usada a plataforma da QIFI, tá? É uma plataforma bem simples, gente. Quando você se inscreve, você já recebe o acesso imediatamente. Você vai ter um login e senha para você conseguir acessar as aulas. Tenho vários alunos, tá? Dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, vários alunos aí da Inglaterra também, Japão, né? Tem alunos também aí de vários lugares do mundo, então não se preocupe se você mora em outro país, tá? Eu sou do Brasil, mas se você não mora aí no Brasil, você pode também participar do curso sem problemas algum, tá bom? Se tiver alguma dificuldade da inscrição, só me chamar lá no WhatsApp ou no Instagram, que eu ajudo você a fazer a sua inscrição. Amém? Vamos lá, gente? Então é isso aí. Então entre pro grupo, tá? O grupo está aí está aí na descrição do vídeo. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês, tá?
Beijo no coração e até a próxima aula aí, ou vejo você dentro da leitura raio-x. Essa aula vai ficar disponível por tempo limitado, então assista enquanto está disponível.